Olá, sejam bem-vindos à nossa manhã de adoração, de palavra, de aprendizado. Enquanto você se prepara para o início desse tempo gostoso que nós teremos, quero lembrar você, certamente você já está recebendo aí o seu boletim, mas eu quero lembrar você e destacar alguns avisos para essa semana. Como nós temos já a ciência do que tem nos envolvido, aguardando ainda todas as informações do governo a respeito dos próximos passos que nós daremos, nós não temos ainda muitas certezas a respeito da nossa celebração do próximo domingo de Páscoa. No entanto, temos ansiado bastante por celebrarmos juntos esse momento todo especial da nossa vida, da nossa fé, da nossa perspectiva missionária também. Então, ainda que façamos online, como provavelmente será, que você possa se preparar durante essa semana chamada Santa, em consagração, em oração, buscando mesmo a face do Senhor. Hoje, nós celebramos o Domingo de Ramos, estamos a uma semana da Páscoa e no próximo domingo, certamente, nós teremos nos dois cultos esse tempo de lembrarmos, de celebrarmos e de agradecermos a Deus por esta vitória realizada na cruz do Calvário. Então fique atento por essas programações. Na outra semana também, no dia 5 de abril, nós daremos início a um tempo especial de jejum e oração. Será uma jornada de 10 dias, um tempo muito especial de jejum, oração, meditação na palavra, para que nós possamos orar por nós, orar pela nossa igreja, orar pela nossa cidade, orar pela nossa nação, orar pelo momento que nós estamos passando. Então, nós estaremos disponibilizando nos próximos dias também um roteiro de jejum, de oração, de quebrantamento para esse tempo especial que nós estamos vivendo. Então, que você seja abençoado, seja abençoada, que logo mais você possa celebrar conosco esse tempo especial, mas não se esquecendo dos nossos compromissos nesse tempo, ainda que distantes, mas juntos no mesmo propósito. Que Deus te abençoe. Louvor e honra, poder e glória, todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Teu reino será para sempre, cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, o teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Bom dia, meus amados e amadas. Mais um domingo que nós nos reunimos em escola dominical para louvarmos ao Senhor. E um domingo ainda mais especial. Um domingo quando nós
celebramos o Domingo de Ramos, aí onde se inicia a última semana para a celebração da Páscoa. E quando nós lembramos das narrativas do Evangelho, dos Evangelhos, né? Jesus entrando em Jerusalém, onde mantos e palmas eram colocados no chão e dizia: Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. E Jesus era então recebido com festa e Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. E Jesus sabia dos acontecimentos que o esperava nos próximos dias. E ele sabia o que aquele povo que dizia Hosana, 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 ou o povo que dizia crucifica-o, crucifica alguns dias depois. E na manhã de hoje, o convite é: vamos receber Jesus de forma definitiva em nossas vidas, exaltando o seu nome e recebendo em nossas vidas para a transformação e para a prática. Eu convido você a ler o Salmo 118, os versículos de 26 a 29. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é nossa luz. Adornai com festa, com ramos, até as pontas do altar. Tu és meu Deus, render-te-ei graças. Tu és meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqui, Jesus é exaltado de forma definitiva. Jesus, então, entrando nas nossas vidas, que seja exaltado em todos os momentos, em todos os cantos e de todas as formas. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. E que nós possamos, em humildade, em esvaziamento, aproveitarmos a oportunidade para dizermos: Tu és Deus. Então, entre na minha vida e eu te recebo, Senhor. Que seja a nossa adoração, que seja a nossa ação de graça e que possamos vivenciarmos o Cristo que veio e que vive em mim. Vamos orar juntos, adorando ao Senhor, engrandecendo ao seu nome, dizendo: És o Senhor na minha vida. Vamos orar juntos. Deus de amor e Deus de misericórdia, aqui estamos, esvaziando as nossas vidas, esvaziando, Senhor, de tudo que nos afasta de Ti. Que possamos, sim, exaltar o Seu nome de forma integral, recebê-lo em nossas vidas, mas recebê-lo para adorar em todos os sentidos e que possamos dizer todos os dias: Hosana, Hosana ao Filho de Deus. Que assim seja, Senhor, a nossa adoração e que possamos, em momento de escola dominical, aprendermos o Teu nome e sairmos, Senhor, na prática diária. Assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Porque o Senhor reina, porque nós o recebemos e dizendo: Hosana, com palmas, com mantos. Nós também queremos que as nossas crianças aprendam mais e mais do Senhor. Então vamos participar juntas com elas do estudo da lição. Vamos participar juntos. Oi, crianças! Olá, tudo bom com vocês? A gente tá fazendo um vídeo porque daqui a pouco já é a Páscoa. Páscoa? Já tá chegando? Sim. E o que a gente... Por que você não sabe? Ah, não tava sabendo que já tava chegando. Tá tão perto assim? E o que você tem aqui, hein? Tenho certeza que é um ovo de chocolate. Chocolate? Sim. Será? Eu vou abrir com vocês. Tá bom. Tô curiosa. E aqui? Eu vou chegar
chocolate. E não é de chocolate. Agora deixa eu abrir aqui. O que será que tem aí dentro, Valen? Você sabe? Ué, não tem um coelho aí dentro? Não. O que tem aí dentro? Mostra pras crianças. Ó, alguém sabe aqui o que tem? Alguém tem alguma ideia? Escreve aí nos comentários. O que vocês acham que tem aí dentro desse ovo? Vocês querem tentar adivinhar? Eu acho que é muito difícil, vá. Mostra logo. Eu tô curiosa. Ó, ela fechada. Alguém tem uma ideia? Olha, um cordeirinho, que fofulha. Que ele fica Cordeirinho! Mas o que o cordeirinho tem a ver com a Páscoa? Você sabe? É que muitos anos atrás, começa lá no Egito essa história. Começa lá no Egito, é verdade. Quando Moisés foi indicado por Deus para salvar o povo que estava escravo, os israelitas. E tinha um faraó que era muito mau, lembra? E Deus mandou as pragas para ver se o faraó libertava o povo, e ele não libertava. Até que um dia Deus resolveu mandar a última praga. E nessa última praga, para proteger os israelitas, o que ele pediu? Que ele matasse um cordeirinho para colocar nas portas do sangue dele, para saber qual que era os israelitas. Exatamente. E aí, quando essa praga passou, os primogênitos dos israelitas não foram afetados, né? E aí o faraó se rendeu e libertou o povo. E a partir daí, eles começaram a comemorar a Páscoa uma vez por ano. E aí, Valentina, muitos anos depois, o que aconteceu na história? Jesus foi crucificado, como todo mundo já deve saber. Jesus foi crucificado. Aí, mas quem era no Jesus? Era o Filho de Deus, que veio para nos salvar por Exato. nossos pecados. Exatamente. Aí, no terceiro dia, o que aconteceu no terceiro dia? Conta ele pra saiu. mim. Ele ressuscitou. Aí, a gente começou a comemorar a Páscoa. Esse dia foi chamado de Páscoa. A ressurreição de Jesus, né? E Jesus, então, foi como um cordeiro que livrou o mundo dos pecados. Não é, Valentina? Então quer dizer que Páscoa não é só coelhinho? Nem só ovo de Páscoa? Quem gostar muito, escreve nos comentários e dá um like, por favor. Dá um like e também inscreve no canal da igreja, não é? Assim você vai receber uma notificação sempre que tiver um vídeo legal, novo lá no canal, certo? Vamos desejar então uma Feliz Páscoa pra todo mundo? Feliz Páscoa! Feliz Páscoa pra todos. Um beijo! Um beijo da igreja e tchau! Cristo já ressuscitou, aleluia, e sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, e para sempre reinará, aleluia.
aprendemos da palavra na linguagem das crianças. E é a oportunidade que a escola dominical nos dá de louvarmos, mas também de aprendermos a palavra. E hoje, como já estava dizendo, nós estamos então no domingo que chamamos de Domingo de Ramos, onde lembramos, onde celebramos a entrada de Jesus em Jerusalém, e também é tempo de humildade e de esvaziamento. Porque ao lembrarmos que Jesus entra em Jerusalém, como é narrado lá nos evangelhos, Jesus entra, o povo faz festa, e Jesus sabia o que iria acontecer nos próximos dias. Jesus conhecia também aquelas pessoas que ali diziam: venham, venha filho de Davi, hosana, e jogava os seus mantos para que ele entrasse e fosse recebido com tanta festa. O texto dos evangelhos, então, vai nos apresentando a semana, os fatos ocorridos em toda a semana até chegar no dia da morte de Jesus. E se você abrir a sua Bíblia nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, eles vão narrando os acontecimentos. Jesus é recebido por aquelas pessoas, cada um com seus interesses. Eles já tinham ouvido falar de Jesus, já sabiam o que Jesus fazia, seus milagres, cada um tinha o seu interesse. Uns queriam ver Jesus de perto, outros queriam receber alguma coisa e cantavam: venha, venha. E Jesus ali pensava, na semana que iria se iniciar. E no decorrer da semana nós vamos vendo, Jesus dispersa, os mercadores, realiza curas, faz o sermão profético, é traído, tem os planos de perseguição, tem o lava-pés de Jesus para com os discípulos, é preso, é julgado, é morto. Ufa! Que semana! E quantas vezes eu e você também falamos: ufa, que semana! Ufa, que mês! Ufa, que ano! Quantos acontecimentos! E quando olhamos então para as narrativas que contam de semana tão tumultuada e de acontecimentos tão diversos, nós podemos pensar na nossa própria vida, nos acontecimentos das nossas vidas, que nós muitas vezes choramos, somos traídos, não sabemos o que fazer, temos amigos, somos traídos por amigos. Tantos são os sofrimentos e os desafios das nossas semanas, dos nossos meses. E eu quero chamar a atenção de você no texto então que diz: Jesus entrava e era recebido. Então, ao intercalar e ao trazer para as nossas vidas, o que eu quero lhe dizer é o seguinte: tudo tem a ver com a forma que eu recebo a Jesus. O povo fazia festa. E muitas vezes nós também queremos viver de um Deus ou para Deus só de festa, só de ouvir falar, só de cantarmos, de louvarmos e só. E não trazemos a palavra e a transformação para as nossas vidas. Lembrando que nos acontecimentos, o povo, muitos deles que ali chamavam e recebiam a Jesus, algumas semanas depois diziam o quê? Crucificam, crucificam, crucificam. Nós conhecemos as narrativas. Eu quero chamar você, no dia de hoje, um dia próprio para a humildade, para o esvaziamento, para o recolhimento, para a contrição, te perguntando e me perguntando:
Como eu recebo Jesus todos os dias? Como eu deixo Jesus entrar na minha vida? Só fazendo festa? Só porque eu já ouvi falar? Ou eu deixo que Ele venha, eu recebo, Ele faz morada e gera em mim transformação? É o momento, durante esses próximos dias, quando nós vamos vivenciarmos ou relembrarmos todo o sacrifício de Jesus até chegar à morte e na próxima semana, no início da semana, a ressurreição. A palavra é: e vinha o Senhor para entrar na cidade ou para entrar na minha vida. Que é o que eu quero chamar para que você possa refletir hoje e durante essa semana. E lendo o texto de Hebreus capítulo 12, os 3 primeiros versículos, que traduz aqui o nosso pensamento. Portanto, nós vimos que temos a rodear-nos tão grande testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigais, desmaiando em vossa alma. Que nós possamos receber Jesus e perseverarmos. E tenazmente indo deixando para trás aquilo que nos aprisiona. E entendermos que temos que suportarmos, porque Cristo suportou, mas que nós não estamos sozinhos, porque Ele entrou na nossa vida. E quando Ele entra na nossa vida, nós podemos então considerar atentamente e deixando para trás aquilo que pode trazer desesperança ou desânimo. Que hoje nós possamos reconsiderar ou voltarmos a pensar: Cristo quer entrar na minha vida. Eu quero fazer festa jogando mantos e palmas, mas eu quero também deixar que Ele faça morada, perseverando naquilo que Ele me propõe. Que hoje nós possamos fazer as leituras e pensarmos em tantos acontecimentos, mas pensarmos que nos próximos dias, que no momento seguinte Ele vai ressuscitar e Ele vai trazer vida e vida em abundância. Então, em tempo é sim, é tempo de recolhimento, é tempo de olharmos para dentro de nós mesmos e nos perguntarmos: como eu estou recebendo Jesus dia a dia na minha vida? Eu quero dizer, venha fazer festa na minha vida, apesar de uma semana cheia de desafios e de uma vida cheia de desafios que eu vou enfrentando, que você vai enfrentando. É o nosso convite hoje, em Domingo de Ramos, é o nosso convite hoje, para que nós possamos cantar e dizer: mantos e palmas espalhando vai ao Filho de Davi, que vem chegando na minha vida. Que assim seja. Sim, nós podemos consagrar as nossas vidas. Nós podemos fazer a vontade do Pai. Nós podemos, ao aprender a palavra, nós possamos colocar em prática com os nossos dons, com as nossas mãos, com o nosso andar, com o nosso olhar,
com a nossa ajuda financeira, com nossa consagração financeira no altar do Senhor. Então, que seja um momento aí na sua casa de consagração. Jesus quer entrar, quer fazer morada, quer fazer festa. Consagremos ao Senhor nossas vidas, aquilo que temos, e também colocarmos no altar do Senhor aquilo que pode nos fazer participar da missão. Consagremos ao Senhor. Traga seus dízimos, suas ofertas, para que possamos juntos participarmos do reino. Oremos ao Senhor, nos consagrando, oremos ao Senhor dizendo: aleluia, porque Cristo entrou na minha vida. Amém. Vamos orar? Deus de amor, aqui nós estamos consagrando as nossas vidas. Aqui nós estamos, Senhor, te convidando a chegar, a entrar e fazer morada nas nossas vidas. Que possamos sim, Senhor, te receber, cantar, nos alegrar e colocar em prática os teus ensinos. Aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão e aquilo que colocamos no teu altar. Que tudo seja para a honra e para a glória e seja usado na missão. Assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que possamos sim cantar de alegria, porque Ele vive, e porque Ele vive e entrou na minha vida, eu posso viver em esperança e cantar. Cantemos aí com o nosso ministério de louvor. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma nosso coração, Pai. Coração
toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, faz o teu querer em mim, faz o teu querer em mim. Nosso Ministério de Louvor cantamos juntos. Então agora nós estamos preparados para aprendermos um pouco mais da palavra. Porque quando aprendemos, nós compreendemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Então vamos aí participar das nossas aulas, professores aí que se prepararam, vamos aí aprendermos e ficar juntos aí no momento de aula. Tenha uma boa semana, que você possa refletir na palavra do Senhor, que você possa ler aí o ministério, as ações, os acontecimentos da semana chamada Semana Santa e que possamos nos encontrar hoje à noite, agora às 18 horas e que possamos juntos louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, conforto e o consolo do Senhor esteja com você e sua família todos os dias. Assim seja com todos nós. Amém. Bom domingo. Bom dia, irmão, bom dia, irmã, graça e paz. Vamos juntos estudar mais uma lição da Escola Dominical. Espero que seja um tempo proveitoso para nós aprofundarmos um pouco mais na Palavra de Deus. Bom, irmãos, essa aqui é a nossa revista que estamos estudando, a revista Em Marcha, é a revista Em Marcha dos adultos, né? O tema da revista nesse período é maturidade cristã. Já temos estudado algumas lições sobre a maturidade cristã, fé, experiência e convivência. Hoje vamos ver mais um pedacinho dessa maturidade. Esse pedacinho está na lição número 6, cujo título é Maturidade Doutrinária. E o texto bíblico básico está lá em Gálatas. Paulo falando aos Gálatas, logo no primeiro capítulo, versículo 1 ao versículo 9. É o texto base da nossa lição de hoje. Vamos ler o texto então? Está aqui o texto, diz o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesses, seja anátema. É um texto duro de Paulo, onde ele mostra, nos primeiros 4 versículos, ele está se dando uma saudação, né? Nos 5 primeiros versículos. E depois, dos 6 ao 9, ele já reclama da inconstância dos Gálatas com relação ao evangelho, né? Porque ele acha que o pessoal está dando ouvidos a quem não deveria, né? E vamos detalhar um pouquinho mais esse assunto, principalmente dos 6 ao 9. Paulo está falando aqui
em outras, do 6 ao 9, sobre alguns que falam sobre uma situação que até hoje nós temos, que são os ventos de doutrina, que é uma expressão bíblica que nos alerta sobre os ensinos equivocados acerca do Evangelho de Jesus Cristo e que podem soprar sobre a igreja e trazer prejuízos, até nos dias de hoje. Quer dizer, não eram prejuízos não só para a época de Paulo, mas até hoje, infelizmente, esses ventos sopram nas nossas igrejas e trazem situações desagradáveis. São esses ventos de doutrina que Paulo condena aqui quando fala aos Gálatas. Aqui está 2 mapinhas. Aqui eu estou mostrando aqui nesse amarelo onde fica a Galácia. É uma região. Então, claramente percebe-se que não é uma igreja. Quando ele fala aos Gálatas, ele fala a toda a comunidade que ficava nesse amarelo aqui, ó, que é uma região de onde hoje é a Turquia. A Turquia é todo esse território aqui hoje, né? Pertinho da Grécia, que está aqui, dele de Creta. Nesse outro mapa aqui embaixo, dá para ver que aqui é a Turquia, do lado da Grécia. Aqui mais para a esquerda você vê a bota da Itália. Aqui o mar Mediterrâneo. E a região da Galácia está aqui. Aqui você vê a cidade de Éfeso. Então você vê que é uma região. Eram várias comunidades, eram várias igrejas que receberam então o recado de Paulo para que elas tomassem um pouco mais de cuidado com essa questão dos ventos de doutrina. Essas comunidades, elas receberam missionários, um grupo chamado de judaizantes. Paulo chama esse povo que ficava pregando de judeus cristãos, ou então falsos irmãos, como está lá em Gálatas capítulo 2, verso 4. Olha, ele chama de falsos irmãos. Duro, hein? E por que Paulo estava sendo tão duro com essas pessoas, né? Porque elas traziam alguns ensinamentos que eram às vezes muito contrários ao que Paulo já tinha mostrado para aquelas comunidades. E Paulo estava trazendo aquilo que Jesus tinha ensinado. Eles pregavam o perdão dos pecados pela prática da lei de Moisés. Então eles colocavam a lei de Moisés, as leis judaicas, como sendo o fundamental para o perdão dos pecados, e não o arrependimento. A circuncisão era algo primordial, muitíssimo sagrado para aquele grupo de judaizantes ali que falavam para aquele povo todo de Gálatas, aos Efésios também. Falavam sobre costumes alimentares, né? Não só costumes, mas exigências, ou seja, eles faziam condenação de alguns alimentos caso eles consumissem aqueles alimentos. Havia uma condenação sobre a pessoa, né? Faziam exigências alimentares. A guarda do sábado era primordial, né? Muito sagrado a questão do sábado para o povo que colocava a lei de Moisés acima de tudo. E também tinha as festas religiosas, que eles faziam questão de que fossem festejadas, fossem realmente comemoradas as festas judaicas, né? Então, a lei de Moisés, as leis judaicas estavam acima de qualquer outra coisa com relação ao que eles pensavam ser o Evangelho de Cristo Jesus. Paulo se opunha à circuncisão dos gentios, né, daquelas pessoas que não eram de Israel, não eram israelitas. Por que Paulo opunha isso? Porque se só
com a circuncisão os gentios pudessem chegar para o Evangelho de Cristo, a lei é o que mandaria, e não a graça, não a misericórdia de Deus. Paulo, então, ele fazia questão de mostrar que o amor de Deus, a salvação em Cristo Jesus, era pela graça de Deus, era pela misericórdia dele para com o ser humano, e não pelo cumprimento de uma lei, né? No caso, a circuncisão. Paulo afirma que é Jesus quem nos filia a Deus, e não a lei judaica, e não a lei de Moisés. Ele batia firme com relação a isso. Em Gálatas capítulo 3, no versículo 27, 28 e 5, 2 a 6, Paulo dá mais importância ao batismo, pois as mulheres poderiam fazer parte, né? Elas podiam ser batizadas. Agora, elas podiam ser contempladas com o batismo, né, na comunidade de fé. Enquanto que na circuncisão, as mulheres não podiam fazer parte, concordam? Não tinham como as mulheres fazendo parte daquela comunidade, porque elas não podiam sofrer a circuncisão, coisa que os judeus achavam que era o primordial. Aqui até fiz questão de colocar aqui uma mulher sendo batizada aqui por um pastor, imagino eu, né? Vamos ler então os textos, esses dois textos de Gálatas, para ver direitinho a questão do batismo e da circuncisão. Em Gálatas capítulo 3, 27 e 28 diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Falar isso para um judeu que achava que só os homens é que tinham o direito de fazer parte da comunidade, que as mulheres iam por carona, né? Uma vez que a circuncisão era feita só nos homens, era duro. A questão da escravidão, né? Não havia nem escravo nem liberto, todos podiam chegar a Cristo Jesus, né? Questão do judeu e do grego, quer dizer, do povo de Israel e do povo gentio. Então, eram situações que vinham realmente ensinar que Jesus era para todos, e Jesus veio para todos. Gálatas 5: eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, nem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Paulo batendo de frente. Paulo realmente condenando a maneira e a forma como a circuncisão ou os costumes judaicos eram encarados por aqueles judaizantes que queriam influenciar a doutrina cristã entre os Gálatas. Paulo chama esses ensinamentos de um outro evangelho, que está lá em Gálatas, o capítulo 1, verso 6, nós lemos isso no começo da lição. E os rebate com a seguinte tese: a fé é superior à lei judaica, à lei de Moisés. Exemplo maior está na pessoa de Abraão. Boa parte do livro de Gálatas, lá no capítulo 3 e o capítulo 4 inteirinho, Paulo fala sobre Abraão. E por que ele fala sobre Abraão? Ele quer mostrar para aquelas pessoas que Abraão, sendo o primeiro patriarca, né, sendo chamado amigo de Deus, tendo feito uma aliança pela fé que ele tinha em Deus, sendo um homem justo como ele era, ele tinha uma ligação com Deus imensa. E sem ter
a lei de Moisés nas suas mãos. Porque ele viveu bem antes de Moisés. Ele viveu 500 a 600 antes de Moisés. Então, os 10 mandamentos foram dados a Moisés há 600 anos depois. É lógico que muita lei já havia naquela época a ser seguida. Mas o que eles falavam, o que os judeus davam importância, como sendo os 10 mandamentos, e toda aquela lei dos judeus que Moisés recebeu no deserto, com o povo de Israel, não havia na época de Abraão. E como é que Abraão, sem essa lei judaica colocada por Moisés, foi considerado amigo de Deus? É Paulo que quer mostrar isso aí. Olha, exatamente isso. Abraão, que é o primeiro patriarca, não estava sob essa lei de Moisés que vocês tanto pregam. Então é interessante, né? De colocar Abraão a seu favor para mostrar que aquela forma como eles encaravam a lei não era correta. A fé deveria ser superior à lei. O que agrada a Deus, e ele colocava isso de forma bem evidente, o que agrada a Deus não é só a lei de Moisés, mas a aceitação do senhorio do Senhor Jesus pela fé e as práticas que Jesus ensinou. Jesus, ele veio com seus ensinamentos mostrar coisas acima da lei, né? Com um evangelho prático. Quem se opunha a isso é chamado por Paulo de falsos irmãos, perturbadores da fé e subversivos do evangelho de Cristo. Paulo pegava pesado. E essas pessoas, logicamente, caluniavam Paulo de todas as formas. Chamavam Paulo de herege, tentavam tirar sua autoridade de apóstolo, e porque achavam que Paulo não obedecia a lei, não obedecendo a lei de Moisés de forma categórica. Para eles, Paulo era um herege. A resposta de Paulo era que boa parte do livro, né, foi escrito aos Gálatas, é usado por Paulo para legitimar o seu ministério. É uma pequena autobiografia, né? Ele está querendo contar a sua vida para mostrar, olha, eu sou de Cristo, eu sou apóstolo de Cristo. Suas palavras foram ensinadas por Jesus, a vocação para cuidar dos gentios, ou aqueles que não tinham origem no povo de Israel. Ele era fiel aos ensinamentos do Evangelho de Cristo. Quer dizer, Paulo teve que gastar um bom tempo, gastar muita energia para se defender de calúnias. E ele podia estar, nesse tempo, ganhando vidas para Jesus, mas não. Mas teve que fazer uma pequena autobiografia para se defender das calúnias que recebia daqueles judaizantes. Aqui vem então a parte da lição, irmãos, que a revista sugere que, para a gente entender sobre os ensinamentos de Gálatas, o que é doutrina, né? Nós vimos lá os ventos de doutrina que Paulo reclamava para a gente, Paulo reclama aos Gálatas para não tomar cuidado. Doutrina, basicamente, é ensino ou instrução. E ele é a marca fundamental do ministério de Jesus, certo? 4 pontos do nosso entendimento sobre doutrina, ou sobre crescimento doutrinário, a revista sugere. Então a gente vai ver esses 4 pontos que a revista coloca para a gente entender um pouco mais sobre doutrina, ou crescimento doutrinário. Lembrando sempre, doutrina, ensinamento ou instrução, marca fundamental do ministério de Jesus. Primeiro ponto,
Doutrina cristã é diferente de costumes cristãos, ou simplesmente costumes. Isso é bem claro, né? A doutrina, ela tem base bíblica, ela é regra de fé e de prática, ela é essencial para um cristão. Ter a doutrina cristã, ela é essencial para ser um cristão, e ela é inegociável. O que está aqui na palavra é inegociável. Eu não posso tirar e nem pôr. Aqui, isso aqui é a palavra de Deus. E é condenável, e na própria palavra, quem tira um acento sequer dessa palavra ou põe um acento sequer a esta palavra. Ela é inegociável. A doutrina tem como esses pilares. Tem base bíblica, regra de fé e prática, é essencial e inegociável. Já os costumes de uma comunidade identificam uma comunidade ou denominação. Nem sempre tem respaldo bíblico, e não quer dizer que seja pecado. Por exemplo, uma comunidade de fé que só aceita que se cante hinos. Não se pode cantar outra música que não seja hinos. Ela pergunta, é pecado só cantar hinos? Não, não é pecado só cantar hinos. Tem respaldo bíblico só cantar hinos? Não. Na Bíblia não está escrito que para nós adorarmos a Deus, nós só devemos usar músicas tipo hinos. Então, nem sempre ter respaldo bíblico não quer dizer que seja pecado. São costumes. Os costumes marcam culturalmente uma comunidade, uma igreja. Não são essenciais para serem cristãos, né? Um costume não é essencial para você chamar aquela pessoa de cristã. Agora, a doutrina na palavra, sim, né? E nós sabemos muito bem qual que é a doutrina que rege a nossa fé. É aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Não são essenciais. Os costumes não são essenciais para sermos cristãos. Né? Eu não preciso ter tal costume ou aquele outro costume para ser cristão. Se isso estiver acontecendo, é algo falho dentro da comunidade. Por isso que nós precisamos saber muito bem diferenciar o que é uma coisa e o que é outra, o que é costume e o que é doutrina. O exemplo de costumes, né? Detalhes estéticos do templo, detalhes estéticos das roupas, detalhes estéticos até da nossa maneira de ser, né? Cabelo curto, cabelo comprido, barba sem barba, né? Gostos musicais, roupas, tá até um pouco dentro de detalhes estéticos, liturgias, são alguns exemplos de costumes que caracterizam uma comunidade de fé, mas que estão longe de serem base da nossa fé. Não deveriam ser, pelo menos. Por que não deveriam ser? Porque aqui embaixo tem essa frase, ó. A maturidade não deixa que esses dois elementos se confundem. 2. Segundo item que nós temos que ter para poder ter o nosso crescimento doutrinário. Avaliar o que se ouve e o que se lê. Principalmente hoje com a internet. A internet hoje é terra de ninguém. Todo mundo coloca na internet o que pensa e o que não pensa. E a gente recebe, na verdade, um golpe muito forte de qualquer ideia que se coloque lá dentro. Agora, nem tudo que se ouve ou se lê em nome de Deus e da Bíblia é realmente bíblico. Não é porque a pessoa está falando que ele está em nome de Deus que é uma coisa que veio da Bíblia. Paulo reclamava muito dos falsos irmãos, né? Dos judeus cristãos. Somente a palavra de Deus nos ajuda a sermos bons detectores de falsas doutrinas, ou dos ventos de doutrina. Então, avaliar muito bem o que se ouve e o que se lê. Mas cuidado, gente. Terceiro ponto para nós procurarmos crescer
na doutrina. Conhecer bem a nossa doutrina. Não só o conhecimento bíblico, mas também como a nossa comunidade de fé interpreta as verdades bíblicas. Será que a minha igreja, ela está sabendo praticar ou está sabendo me passar corretamente aquilo que Jesus está dizendo, aquilo que está nos ensinamentos bíblicos? Conhecer quais são os costumes da minha igreja, eles chocam com a doutrina do Evangelho. É importante nós sabermos o que a minha comunidade de fé pensa a respeito da Bíblia. Já se foi o tempo onde só o sacerdote é que tinha direito de ler a palavra de Deus e só tinha o direito de interpretá-la, né? Com a reforma, nós tivemos o direito de ter a palavra de Deus nas nossas mãos e poder nos alimentar com ela. Então, isso não tem preço, né, irmãos? Não tem preço essa liberdade que nós ganhamos. A nossa igreja, a Igreja Metodista, ela tem os seus costumes também, né? Ela tem a sua maneira de pensar, e toda a doutrina metodista, com suas ideias, suas interpretações bíblicas e seus costumes, estão nos cânones. E conhecer os cânones é uma maneira de saber debater e discutir o que está aqui dentro dos cânones, desse livrinho, né? Não digo que seja de importância vital para um cristão aprender isso aqui. Eu mesmo confesso, irmãos, que eu não sou um conhecedor muito grande do que diz os cânones, dos cânones da Igreja Metodista. Confesso que não sou um conhecedor. Mas é importante que nós conheçamos o básico para saber debater, discutir quando vier uma ideia que nos chame a atenção. Então é algo importante, sim. Se o irmão for um dia frequentar uma outra comunidade de fé, da mesma forma, conhecer o que eles pensam, conhecer como eles interpretam passagens importantes da Bíblia. Então, conhecer o que minha comunidade pensa é importante para o meu crescimento doutrinário, sim. Conhecer como ela interpreta a Bíblia é importante para o meu crescimento doutrinário. Para se ter compromissos na comunidade de fé, é preciso ter o mínimo de conhecimento de suas doutrinas e costumes. E conhecer essas doutrinas e costumes nem sempre precisa se aceitar. Você não é obrigado a aceitar, mas é importantíssimo conhecer. Porque o desconhecimento pode causar divisões, principalmente quando não temos a sabedoria de Deus para lidar com todas essas informações. Então você não é obrigado, irmão ou irmã, a aceitar os costumes e as doutrinas da sua comunidade de fé. Mas se você é um líder, se você tem uma posição de liderança, e mesmo não sendo líder, né, é importante conhecer, né, porque o desconhecimento pode trazer divisões, pode trazer situações desconfortáveis dentro da comunidade. Então, conhecendo, mesmo não aceitando algum item, algum costume, você pode ter a orientação de Deus para lidar com essa situação sem causar danos e divisões na comunidade. Quarto item importante para o nosso crescimento doutrinário dentro da nossa comunidade de fé, depois daqueles que nós já vimos que nós temos que saber diferenciar a doutrina dos costumes, julgar muito bem o que se ouve e o que se lê, né? Não aceitar tudo simplesmente no que nós pegamos e lemos, conhecer bem a doutrina da nossa comunidade, os costumes da nossa comunidade, e o importante também, irmãos, saber quem nos tem anunciado o Evangelho de Cristo. Quais são suas credenciais? Ele tem uma credencial importante, ele tem crédito naquilo que ele fala como cristão, seja pelo falar ou seja pelo cantar. Aqui nessas
figuras eu coloquei uma pessoa pregando, falando, e tem um grupo de adoradores cantando, louvando. Então, o meu cantar é algo que tem a ver com a doutrina cristã? Que músicas cantamos na igreja? Conhecemos o que diz a letra? Nós sabemos o que cantamos? Nós temos consciência daquilo que sai da nossa boca? Como louvor e adoração a Deus? O nosso líder tem um bom testemunho? Isso é importante, irmãos, porque pesa muito para uma comunidade de fé a palavra do seu líder, a palavra da pessoa que está sendo usada por Deus para delinear os passos daquela comunidade. Então, o testemunho de vida do líder é primordial. Como que é o líder da comunidade que nós frequentamos? É uma pessoa que nós podemos ter crédito? O evangelho é usado para benefício próprio desse líder, para levar alguma vantagem? Então, são situações que a gente precisa sempre colocar em nossa mente. Graças a Deus, nós temos líderes na Igreja Metodista, de forma geral, podemos dizer, que não nos envergonham, pelo sinal. São pessoas que nos guiam, pessoas que mostram nosso caminho a seguir. E eu louvo a Deus pelos pastores que já tivemos, pelos pastores que temos, Eu louvo a Deus pelos pastores das outras igrejas evangélicas, cristãs que nós conhecemos aqui em nossa cidade. Tem muita gente boa, tem muitas pessoas com credenciais, tem muitas pessoas com bom testemunho, né? Mas nós precisamos estar atentos, sempre procurando saber se na nossa comunidade, ou naquela comunidade que eu irei frequentar, que eu quero frequentar, o líder tem essas credenciais, né? E as músicas, né? O que cantamos, o que falamos, o que adoramos a Deus é importante. Como investir nossas energias para aprender mais da nossa fé, nossa doutrina? 3 itens importantes. Através da convivência com pessoas maduras e equilibradas no Evangelho. Conviver com pessoas que já têm um equilíbrio no Evangelho, já têm uma maturação da palavra de Deus em suas vidas. Não sendo perfeitas. Perfeito só Jesus. Mas conviver com pessoas desse tipo nos ajuda muito a termos um crescimento doutrinário. A gente aprende muito com essas pessoas. Eu aprendo muito com elas. Aprendi e aprendo. Pelo estudo e conhecimento da palavra de Deus. Não há outra forma de nós conhecermos muito bem a doutrina de Deus sem conhecer a própria doutrina, estudando a doutrina da palavra de Deus. E deixar com que o Espírito Santo nos dê o combustível, nos dê a vontade, nos dê todo o sentimento para que o aprendizado aconteça. Então o Espírito Santo vai livrar a nossa mente, vai nos liberar de toda preocupação, de tudo aquilo que atrapalha o nosso conhecimento da doutrina de Jesus Cristo. É isso que Paulo dava de recado aos Gálatas. Tem algumas frases aqui, nesse questão de vento de doutrina e evangelho que não é evangelho, né? Olha essas frases. Se não vem pelo amor, vem pela dor. E onde está escrito isso na Bíblia? Sabe qual versículo que é esse aqui? Em qual livro que está? Qual capítulo? Qual versículo? Irmãos, realmente isso aqui não é nenhum versículo bíblico. Mas eu já vi gente falando que isso aqui é um versículo bíblico. Se não vem pela dor, pelo amor, vem pela dor. Isso aqui é um ditado popular. E esse versículo aqui, ó. Eu venci o mundo. Está lá em João 16, 33, na última parte do versículo. Jesus falando, eu venci o mundo. Vós vencereis também. Epa, essa outra frase aqui não tem na Bíblia. Vós vencereis também, não. Eu venci o mundo, Jesus disse, mas vós vencereis também, não disse não. Outra frase. Não
cai uma folha de uma árvore sem a vontade de Deus. É outra frase também que muita gente coloca na Bíblia, mas não tem na Bíblia essa frase. Né? Pode até ser realmente que Deus não acontece nada que Deus não saiba, não tenha conhecimento, mas essa frase sobre as folhas da árvore não tem não. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Isso aqui é um versículo bíblico. Não é um dito popular, mas não é versículo bíblico. Eu já vi gente dizendo que, conforme está na Bíblia, diga-me com quem anda. Não tem nada na Bíblia isso aqui não. Deus escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas. Né? Deus não escreve nada por linhas tortas. E não tem nada de versículo bíblico aqui também não. Então são frases que a gente ouve, que as pessoas falam. Alguém uma vez disse que ouviu isso na Bíblia, mas não tem nada na Bíblia disso aqui não. Conclusão da lição de hoje, irmãos. O posicionamento de Paulo nos ajuda a pensar na importância de crescermos doutrinária e teologicamente em nossa experiência de fé. Quando nos deparamos com ensinos que confrontam a nossa crença e a palavra de Deus e não condizem com a mensagem de Jesus, é preciso ter conhecimento de Deus e maturidade para não se deixar levar por eles e nem permitir sua disseminação no meio da igreja. Senão vai trazer divisão, senão vai trazer confusão. Precisamos zelar pela verdade do Evangelho e fazemos isso permanecendo fiéis a Deus e às doutrinas da sua palavra. É essa doutrina que a gente precisa ter conhecimento, da palavra de Deus. Então, irmãos, espero que na lição de hoje fique bem claro que Deus quer que a gente tenha total conhecimento do que Ele nos ensinou através de Cristo Jesus. E que isso seja o nosso caminhar, a nossa vontade. Crescer na doutrina, crescer no conhecimento, crescer naquilo que realmente importa para estarmos mais ligados a Deus. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essas palavras de Paulo aos Gálatas que nos ensinam até hoje, ó Pai, a importância que devemos dar à verdadeira doutrina, às Tuas palavras, aos Teus ensinamentos, deixando tudo aquilo que não está ligado a Ti, tudo aquilo que não está ligado ao que Jesus ensinou nos seus evangelhos. Deixar tudo isso de lado, ó Pai, para que isso não nos afaste das Tuas verdades, não nos afaste, ó Pai, daquilo que o Senhor quer que nós aprendamos e daquilo que o Senhor quer que a gente coloque em prática no nosso dia a dia. Muito obrigado pela liberdade que nós temos de estudar a Tua palavra. E dá-nos, como nós estudamos na lição, a unção do Teu Espírito para termos vontade de aprender mais e mais sobre Ti e andarmos nos Teus caminhos sem nos desviarmos por qualquer vento de doutrina que apareça em nossa vida. Muito obrigado pelos Teus ensinamentos. Muito obrigado pela vida de Paulo, pela carta que ele escreveu aos Gálatas, que nos serve até hoje. Em nome de Jesus. Amém. Bom domingo a todos, irmãos. E até a próxima.